Estamos estudando o capítulo 16 de Lucas, especialmente os versos 19 ao 31. Estamos tirando desse texto algumas verdades que Jesus nos ensinou como lição de vida. Jesus, como Deus, o Deus Criador, aquele que nos ama e que tem uma responsabilidade muito grande pela raça humana, ele se coloca à disposição nossa através da sua palavra e fala conosco para nos avisar, para nos ensinar algo fundamental para a nossa vida. Estamos trabalhando no sentido preventivo, é isso que Deus quer fazer conosco, para não sermos pegos de surpresa. Portanto, Ele está nos avisando. É muito comum você ler no Velho Testamento, quando Deus usava os profetas para anunciar a sua palavra, e da parte de Deus eles avisavam ao povo. Certa vez Deus chamou o profeta Isaías e disse, o profeta Ezequiel, e disse, ouve a minha palavra da minha parte e dá aviso ao povo. Se o povo se der por avisado e se precaver, salvará a sua alma e tu livrará a sua alma também, ou da sua responsabilidade. Porém, se o povo não te der ouvido e não se precaver, virá a espada e esse povo morrerá na sua incredulidade, mas tu livraste a tua alma. Portanto, a responsabilidade nossa é avisar da parte de Deus quanto àquilo que Deus quer que nós saibamos. Para isso estamos usando a sua palavra. Portanto, eis aqui o aviso de Deus. Quais são as verdades que Jesus quis transmitir para nós nesse texto, nessa história, usando dois personagens, sendo um rico e um pobre? Aprendemos que na primeira lição ele falou sobre desigualdade social. Na segunda lição nós aprendemos sobre a morte, ele falou conosco sobre a morte. Terceira lição, ele falou sobre a existência do céu e do inferno como sendo duas eternidades. Qual é a quarta lição que Jesus quer que saibamos, que está inserida nesse texto de Lucas 16, 19 ao 31? Vamos para o verso 24 e temos aqui mais uma verdade que Jesus está falando conosco como lição de vida. Ele diz o seguinte, verso 24, e clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. A lição de hoje que Jesus quer nos ensinar nesse texto é sobre o sofrimento do inferno. Tormento, lamento, gritos, tortura, pedidos, ou seja, clamor sem respostas. Lembra que na lição anterior ele caracterizou o inferno como uma eternidade de tormento, uma eternidade sem fim. Aqui ele está mostrando como é a vida nesta eternidade. Ele quer mostrar para nós como é a existência da alma nesta eternidade. Não é necessariamente que você e eu estejamos nesse lugar. Não, para isso ele está nos avisando. Apenas ele está dizendo como é a existência de quem se encontra neste lugar. O homem que estava ali começa a clamar com todas as veras da sua alma. E ele clama dizendo, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Abraão é o personagem que representa Deus. E ele clamava para Abraão, dizendo, tem misericórdia de mim. Uma coisa muito interessante é que ele usa um dos atributos fundamentais de Deus. Ele reconhece que Deus é um Deus de misericórdia. O que é misericórdia? Compaixão despertada pela miséria de alguém. Ele está como quem dizendo, Senhor, olha para a minha miséria, olha onde eu vim parar, olha onde eu estou. Mas
Jesus quer dizer para nós nesta lição que esse lugar chamado inferno é um lugar de tormento, é um lugar de sofrimento, porque lá existe fogo, lá existe o bicho que nunca morre, lá existe dor intensa, lá não existe paz nem por um momento. Olha a diferença da vida secular deste homem para a vida espiritual que ele vivia neste momento. Anteriormente, nós abrimos o texto, ou Jesus abriu esta história dizendo: havia um homem rico que vestia-se de púrpura, de linho finíssimo, e todos os dias vivia de maneira regalada e esplendidamente. Agora ele está no inferno, segundo Jesus está nos falando, e ele está clamando, ele está pedindo, ele está dizendo que está sofrendo os piores momentos da sua existência. A verdade é que a Bíblia Sagrada registra em Mateus capítulo 8, versículo 12, nas palavras de Jesus, que ali, no inferno, haverá pranto e ranger de dentes. Portanto, está certo o que Jesus está mostrando nesse texto, na pessoa deste homem, que experimentando pessoalmente essas coisas, ele diz: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Todos os verbos aqui usados, ou seja, ditos e escritos, está referindo-se à pessoa que está falando. No caso, o homem que está no inferno. Ainda Marcos capítulo 9, versos 43 ao 48, Jesus caracteriza o inferno como um lugar de fogo, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. É um lugar terrível, é um lugar criado realmente para a prisão de Satanás e dos seus anjos. Apocalipse capítulo 14, versículo 11, disse João, escrevendo na sua revelação que tivera de Deus, ele falou sobre o inferno. Ele disse que ali o fogo não apaga, a fumaça sobe para todo sempre e não tem repouso nem de dia nem de noite os que ali estão. Portanto, é um lugar horrível, é o lugar chamado abismo. Era onde esse homem estava. Jesus está simplesmente nos avisando para que não sejamos apanhados de surpresa. Eu espero que o querido amigo esteja entendendo esta questão de Jesus deixar escrito esta história tão horripilante, difícil de se ler, difícil de se ouvir, difícil de se falar, mas esta é a verdade de Deus, de um Deus que nos ama e não deseja, em hipótese nenhuma, que o ser humano esteja neste lugar. Para isso, ele providenciou o meio. Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus fala com propriedade desse lugar porque ele esteve lá. Sim, Jesus esteve lá. A primeira viagem de Jesus após a sua ressurreição foi ao inferno. Ele foi por duas razões. Primeiro, ele foi pregar aos espíritos em prisões, aqueles que rejeitaram, aqueles que rebelaram-se contra ele, contra o Pai, contra o Espírito Santo, que estão nas trevas. A Bíblia, aliás, no livro de Judas, diz que estão nas densas trevas, no suplício da alma, na prisão perpétua, e ali Jesus foi para pregar. Jesus não foi para ensinar, ele foi para pregar, ele foi para declarar a sua sentença, ele foi para declarar a condenação deles. A segunda razão pela qual Jesus foi ao inferno após ressuscitar foi para que nós, eu e você, não fôssemos. Jesus é o nosso substituto. Assim como na cruz, ele substituiu o meu e o seu lugar. Ele substituiu,
é saída ao inferno, no nosso lugar, para que nós estivéssemos livres e livres deste lugar terrível. Portanto, ele diz: todo aquele que ouvir a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Que Deus nos ajude a compreender os avisos de Deus como lições práticas para que nós possamos aplicá-las às nossas vidas. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por nos avisar sobre a vida futura depois da morte. Deus, obrigado pela tua palavra escrita, obrigado pelo Espírito Santo que revela para nós o segredo do teu coração. Obrigado, Deus, por essa oportunidade que temos de estarmos aqui ouvindo o Senhor falar através da palavra. Oramos por aqueles que nos assistem, que nos acompanham, que o Senhor esteja abençoando suas vidas, abençoando a vida de seus familiares, guardando-os debaixo dos teus cuidados e livrando-os, ó Deus, de todo mal. Esta é nossa oração, no precioso nome de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, que o Senhor possa abrir o seu coração ou a sua mente para entender os avisos dele e o seu coração seja aberto para recebê-lo como Senhor e Salvador. Forte abraço, tenha um bom dia na presença de Deus. Até a próxima mensagem.